Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje trago-vos mais um capítulo da novela dos dados limitados da U e da nós, nomeadamente aquela questão da PU ou da PUR ou dos limites, há limites, não há limites, tarifário ilimitado, o que é que se passou, estamos passados da cabeça. Trago-vos mais uma notícia, desta vez não foi escrita no meu site, porque peço-vos desculpa, não tenho tido tempo para conseguir fazer tudo. Portanto, hoje estamos aqui a utilizar um artigo escrito no leak.pt, que eu também recomendo, todos os sites onde eu normalmente vou aqui vendo e trouxe já vários vídeos ainda antes de eu ter o meu site, em vários sites, For Good News, o Leak, etc e tal, aberto até de madrugada. Portanto, um grande abraço a todos que também fazem um trabalho positivo e que eu normalmente acabo por me servir um bocadinho também do trabalho deles para condensar a informação aqui para os vídeos. Espero que vocês passem sempre lá nos sites também e que apoiem os projetos deles. Meus amigos, portanto, só para nós virmos aqui um bocadinho atrás para a malta que chegou agora. Ponto 1. Eu fiz um vídeo, na altura, a posicionar-me sobre esta questão dos dados que supostamente são ilimitados, mas que têm um limite. Na altura, foi um utilizador do Zwami que acabou por descobrir esse limite. Entretanto, o Ricardo Saraiva, que vocês sabem que faz aí sempre os seus testezinhos, acabou por confirmar também, e nomeadamente também outro utilizador que eu normalmente também sigo, que é o Daniel, também acabou por confirmar. Portanto, os dois confirmaram, percebeu-se que sim senhor, era o que estava a acontecer, e o que estava a acontecer era, no tarifário ilimitado da U, e depois veio-se a perceber também que nos tarifários da nós, sempre que vocês chegavam ao consumo de 200 gigas num dia, vocês ficavam com uma velocidade limitada até ao dia seguinte, ou seja, à meia-noite seguinte, vamos dizer assim. Ou seja, aquilo, basicamente o Ricardo fez um primeiro teste e nesse primeiro teste ele ficou com velocidades miseráveis, tipo praticamente zero, vamos dizer zero, não é zero porque é tipo 0,0 uns capas, mas em 2026 é coisa quase para abrir o Google tens que pedir um requerimento, portanto vamos dizer que ficas sem serviço. Isto depois, durante a noite, o serviço depois é reposto. Durante a noite vocês sabem que existem algumas bandas que são desligadas por causa da questão da poupança de energia, e só depois, já durante o início da manhã, é que vocês depois percebem que o serviço já está todo a funcionar. Portanto, levantou-se a celeuma de temos um limite num tarifário ilimitado, não consigo consumir mais de 200 gigas, mas eu supostamente tenho um tarifário ilimitado. Eu posicionei-me sobre isto, eu disse-vos que para mim não me chocava, acho que se enquadra na política de utilização aceitável, está presente nos termos e condições. Muita gente veio com a questão do BEREC, veio com a questão da neutralidade da rede, veio dizer que as políticas da Anacom desde 2014 tinham a questão do ilimitado, não podia ter nome de ilimitado se não fosse ilimitado. A questão é, eu depois fiz uma live stream a falar sobre isso. Se vocês quiserem vão ver esses vídeos, a stream até é recente no Viciado.crítico. Eu sei que se calhar vocês não gostam muito do meu posicionamento, mas vocês têm que entender isto de um ponto de vista muito simples. Não é aquilo que eu acho ou que eu quero que é a realidade. A realidade é o que temos. E muitas das vezes até as coisas até podem estar implícitas no que a Anacom escreve, no que o BEREC escreve, no que está lá escrito, porque podem escrever o que vocês quiserem. Mas nem sempre isso vai funcionar porque nos falta uma peça-chave do sistema. Alguém que fiscalize. E fiscalizar é nos dois lados. Fiscalizar a atividade das empresas que são reguladas e fiscalizar as próprias regulações que são feitas. Porquê? Se as regulações que tu fazes são dúbias, ou são ambíguas, ou têm espaços vazios, é óbvio que os teus regulados vão usar esse espaço a seu favor. Se não diz preto no branco nas normativas da Anacom o seguinte, é proibido colocar limites, mesmo que política de utilização aceitável, a menos que, exista efetivamente, por exemplo, uma notificação à Anacom com dados comprovados que aquele site está esgotado, o período de tempo em que o site esteve esgotado e que justifique isso e não pode ser repetido mais do que X vezes, sob pena de obrigar a fazer um aumento da capacidade dessa zona, isto tem que estar escrito assim. E tem que ter muito mais coisas escritas, porque senão os setores vão arranjar uma maneira qualquer de fugir. E vocês têm que entender isto. Ok? A menos que isto esteja escrito desta maneira, ou que diga, se existir uma política de utilização aceitável, geral, a partir de X gigas, tem que estar esse montante especificado nos contratos, nos contratos celebrados com os seus clientes. Se isto não estiver assim, não vai acontecer. Eu quero, tu queres, nós queremos, mas não vai acontecer.
E vocês têm que entender, nós estamos em Portugal. E em Portugal as coisas funcionam assim. Eu não digo estas coisas para vos chatear. Eu não digo estas coisas para nós criarmos aqui uma treta no Zwami ou para nós virmos todos aqui para os sites dizer, epá, o viciado é um gajo é maluco porque está a dizer estas coisas, está a defender. Não, eu digo-vos estas coisas que é para vocês não estarem a tentar amparar um dilúvio com um chapéu de chuva. Epá, não vai acontecer. Vamos acabar todos molhados. Estão a perceber o que é que eu estou-vos a dizer ou não? Façam o que vocês quiserem. Queixem-se que está a chover demasiado naquela zona. Utilizem 2 guarda-chuvas. No final, estamos todos alagados. É o dilúvio, não há hipótese. Estão a perceber ou não? Isto vai acontecer. Portanto, nós até podemos ter regras muito bonitas, muito bem escritas. Pode estar tudo muito bem, mas ninguém fiscaliza. Ou se fiscalizam, já não é em tempo útil. Estão a perceber? Pronto. E foi o caso. Portanto, aparentemente, o que é que aconteceu? Que eu saiba, o Ricardo e mais outros utilizadores já se queixaram diretamente à Anacom. Até agora ninguém me notificou que a Anacom tenha respondido o que é que seja aos clientes. Mas parece que só a pressão pública já foi suficiente para a U se mexer. E isto pode ser visto de 2 maneiras. E é por isso que eu venho fazer este vídeo. Eu não venho mudar a minha opinião. Eu continuo a achar que, para quem faça diariamente consumos na ordem dos 200 GB e que veja nisso um problema, a pessoa é que está mal o serviço em que está. As pessoas podem me dizer assim, Pedro, eu sou o cliente, eu contratei um serviço ilimitado, eu é que sei o que é que eu faço, eu posso querer gastar 2 teras hoje e gasto e acabou e ninguém me pode dizer nada. É a tua opinião. Está bem? É a tua opinião. A minha opinião não é essa. Eu respeito a tua, tu respeitas a minha. A minha opinião é que os consumos, se toda a gente fosse a pensar assim, nós tínhamos um problema sério a nível nacional. Precisávamos de ter as redes dimensionadas a 10 vezes, a 20 vezes o suposto consumo médio. Porque de repente vinha toda a gente fazer consumos na ordem dos teras diários com base em dados móveis. Ok? Pode ser o teu entendimento que tu deves ter essa liberdade de o fazer. E eu não queria que tu não o tivesses não o pudesses ter. A questão é, pela regra do bom senso, ok? Pela regra do bom senso, nós temos que perceber isto. Eu dou-vos um exemplo muito simples. Se eu agora quiser ir a um supermercado comprar 200 kg de arroz, eu vou lá e ninguém me diz nada. Vou lá, trago os 200 kg de arroz e pago. Se eu amanhã quiser fazer a mesma coisa, não vai haver problema. Não está escrito em lado nenhum que existe uma limitação. Não está escrito em lado nenhum que eu não posso, com o meu dinheiro, utilizar o que eu quiser. Pois não. Mas se existir um problema qualquer, uma disrupção de logística, ou simplesmente, se de repente estivermos numa circunstância onde o abastecimento não é garantido diariamente, os supermercados vão lá e colocam lá um papel. Meu amigo, a partir da manhã, o senhor só pode trazer 10 pacotes de arroz. E em que é que isto é comparável? O que é comparável é que, se calhar, o meu consumo numa logística que é diariamente abastecida acaba por se diluir e não faz diferença, para um consumo que é um site e esse site tem um limite e a partir do qual entra-se em deseconomia de escala, no sentido que, então mas espera aí, eu agora vou ter que reforçar os sites em 2, 3, 4, 5 vezes o dimensionamento que eu fiz numa primeira fase, porque de repente aqui nesta zona tenho 100 maluquinhos que estão a fazer downloads tudo e mais alguma coisa todos os dias na ordem dos teras diários. Em que ponto é que isto faz sentido? Não faz. Então o que é que as operadoras fazem? Calma, se um dia me obrigassem a fazer alguma coisa nesse sentido, eu aí se calhar era obrigado, ia estrabuchar em não sei o quê e está-se bem. Mas como não me obrigam, eu não vou fazer isso, que isso é só estúpido do meu ponto de vista do negócio. Agora, se tu me disseres assim, Pedro, mas estás constantemente a dizer que o pessoal que faz isso, nós somos maluquinhos. Não. Eu estou a dizer maluquinho no sentido que para mim isto é um consumo de uma ordem de grandeza que não se adequa. Se precisas disso, utiliza uma rede de fibra. Ai, mas eu não tenho uma rede de fibra. Epá, arranja um Starlink. Faz qualquer coisa. Agora, não pode ser através das redes móveis, sob pena que depois não há para todos, como a questão da malta que vai a embarcar ao supermercado, mas é assim, se há um problema de logística tem que dar para todos e tu não vais chegar lá e fazer a tua expertise habitual. Mas é o meu consumo diário porque eu como muito arroz. Azar o teu, reduz, está bem? Porque é para chegar para todos. Portanto, nós temos que partir sempre deste bom senso, pessoal. Eu não quero que vocês tenham uma limitação na vossa vida, nem quero defender as operadoras, nem quero fazer nada disso. Eu acho é que depois descobre-se estes limites e de repente vai toda a gente, ai meu Deus, que afinal para mim já não chega, e depois para o mês seguinte consomem 30 gigas, no mês inteiro.
É só o dizer mal, porque sim, como foi na altura a questão da Digi, começou aí os sites a dizer que afinal a Digi, apesar de que a questão da Digi é diferente, e vocês forem ver o meu vídeo, eu ataquei a Digi, porque de facto a questão da Digi, essa sim, está preto no branco dito que não pode ser assim, esta não. Ok? Mas apesar de tudo, a malta que foi falar mal da Digi porque afinal havia um limite do ilimitado que era 3 teras, quantos desses é que algum dia consumiram 3 teras? Eu acho que se não fosse o Ricardo de facto a fazer esses testes, 99,9% de nós não fazia puta ideia que o limite era 3 teras. Da mesma maneira deste aqui. Epá, apesar de tudo, chegar a 200 GB num dia já não é uma coisa tão grande como 3 teras, mas quer dizer, há coisas que é o pessoal só a choramingar-se. O que é que a U fez? Que eu, entretanto, já comecei a falar e tal. Pronto. O que é que a U decidiu fazer? A U fez uma coisa que foi aumentar esta limitação para 361 GB. Ou seja, na anterior limitação, vocês estavam, a partir dos 200 GB, com um limite e acabou para vocês. Agora tem mais 161 GB para gastar. 361 GB por dia. Vamos avançar. Quem contrata um tarifário ilimitado assume que pode navegar, fazer streaming e descarregar ficheiros sem restrição ou barreiras invisíveis. A revelação de que o mercado aplicava uma PUR agressiva, travando o consumo por volta dos 200 GB, gerou uma enorme onda de contestação entre os utilizadores portugueses. Na prática, por acaso não é o mercado, é a U, não é? Ou próprio nós. Na prática, sentiram-se enganados pelas práticas publicitárias. Por conseguinte, a U alegadamente decidiu mexer-se. Conforme avançado pelo especialista Ricardo José Saraiva, que fez testes durante o fim de semana, a U aumentou o limite da sua PUR para os expressivos 361 GB. Isto define o patamar de tolerância da sua rede. Porquê para uns expressivos 361 GB? É que para mim, eu também devia estar aqui os expressivos 200 GB. É que é de domínio da coisa ridícula. Porque eu vou-vos só dizer uma coisa. As pessoas que criticaram abertamente o serviço porque ao final dos 200 GB é um problema, vão ser as mesmas que vão criticar ao final dos 361. Ok? Não é a questão da dimensão, é a questão da limitação é que está a criar o problema. A U até podia chegar aqui e dizer, a partir de agora tem 1 tera por dia. O pessoal ia criticar na mesma, porque o que está aqui a ser falado é que o pessoal não compreende que é a própria regra é que está a abrir espaço para que elas façam isto e a própria inação da Anacom para tornar a regra diferente. Perceberam? Não tem nada a ver com o valor. Pode ser 200, pode ser 200 teras, não interessa quanto é que é. Se existir um limite, as pessoas não querem. E eu até entendo porque é que não querem. Pá, mas lutem por instituições que mudem as coisas. Pá, porque é isto que temos que entender. Eu, por exemplo, não venho aqui para os meus vídeos dizer coisas que eu acho que as instituições não vão fazer. Porque senão, pá, isto era o mundo dos unicórnios. Não é? Eu podia dizer aqui muita coisa que eu gostava de ver. Eu gostava muito mais de ver imensas MVNOs em Portugal. Porquê é que não existem? Porque o regulador não quer. Porque o regulador não obriga as operadoras a colocarem uma operação em funcionamento. Não é? Uma operação com preços justos. Mas é assim, há uma celema à volta disto? Não há. Mas o regulador não faz. Eu podia fazer um vídeo todos os dias a contestar isto. Mas vale a pena? Não vale. Por isso é que digo-vos a mesma coisa, pessoal. Não se cansem demasiado com estas coisas. Está bem? Se realmente é uma coisa má para ti, porque tu precisas trabalhar e gastas mais do que esses 200 gigas, pá, arranja uma Starlink e ser feliz, amigo. Agora, não vale a pena. As operadoras não vão mudar. É sempre isto, ok? No final, quem se cansa, quem se chateia somos nós, que estamos nessas lutas e nessas zaragatas e nessas coisas todas e não ganhamos nada com isso, nunca vai mudar. Bom, o que é que fazem com os 302 GB? Em primeiro lugar, ao esticar a corda aos 200 GB para 361, a U consegue afastar-se da concorrência mais rígida. Assim, oferece um argumento de peso para os consumidores intensivos de internet. Passar dos 200 para os 361 representa quase o dobro do tráfego permitido antes de qualquer intervenção na linha. Para quem faz muito tethering, partilha de internet com o PC ou tablet, ou consome vídeo em alta resolução fora de casa, esta mudança elimina o fantasma de corte de velocidade a meio do mês. Amigo, consome vídeo em alta resolução fora de casa e gastar 361 GB por dia é medonho, mas pode existir. Pronto, isto aqui é o caso que, portanto, os testes do Ricardo, portanto, imaginem, isto é o que lhe acontece quando ele leva o bloco, não é? Portanto, fica com esta incrível velocidade. Numa altura em que o mercado está sob escrutínio devido às novas ofertas e à entrada de novos operadores, dar este passo ajuda-o a posicionar-se como uma marca mais flexível e atenta às queixas do cliente. Sim, senhora. O problema de fundo continua por resolver. E cá está. Embora o aumento de 361 GB seja uma excelente notícia, ou melhor, não é de, é para o bolso e para o cotidiano dos clientes, a verdade é que esta medida não resolve a questão filosófica e legal que gerou a polémica. O cerne da discussão mantém-se ativo
nos fóruns e nas discussões nas associações de consumidores. A ilusão do termo ilimitado. Enquanto existir um teto definido, sejam 200 ou 361, a palavra ilimitado continua a ser uma rasteira comercial. Os utilizadores mais puristas defendem que um plano infinito não deveria ter qualquer tipo de barreira numérica. Precedente para o futuro. Ao alargar o limite em vez de o extinguir, a U assume que a gestão de tráfego baseada numa pura volumétrica veio para ficar no mercado nacional, servindo apenas para gerir a capacidade de infraestrutura de 5G da NOS. Consequentemente, a jogada da U quase confirma oficialmente é uma resposta inteligente e muito prática para abafar a crise dos 200 GB e está aos utilizadores o espaço que eles exigiram para respirar. Em suma, para quem estava prestes a bater na barreira antiga, esta limitação é uma lufada de ar fresco tremenda. Também é uma decisão comercial acertada para reter clientes, mesmo que a discussão sobre a legitimidade das PUR continue bem viva nos bastidores. Achas que esta subida para 300 GB é suficiente para esquecer a polémica? Não. E eu vou-vos dizer porquê, Bruno. É o Bruno Fonseca que escreve esta notícia. Vou-te dizer porque não, Bruno. Ponto 1. É dito neste artigo, e muito bem, que o que está em causa aqui não é o limite, é a questão teórica de se é ou não é legal aplicar uma PUR neste sentido. A PUR teórica não é uma PUR volumétrica. É uma PUR que deve ter características, ou seja, o que está escrito é que a PUR deve ter uma característica específica que é, nesse determinado site existe uma saturação, então existe uma limitação da velocidade de todos para que todos tenham acesso à velocidade, ao mínimo possível de dividir entre todos, ok? É isto que é possível. Inclusive, se nós formos ver a interpretação ao pé da letra, nem sequer existe a possibilidade de limitar a velocidade a um utilizador específico, permitindo a todos os outros estarem ao máximo da capacidade do site. Ou seja, o que teria que acontecer era todos tinham essa limitação naquele site para que todos tivessem a capacidade de ter uma velocidade aceitável. Mas eu já vos expliquei isto e eu espero que vocês entendam. Não existe fiscalização e a lei é ambígua ao ponto de permitir que façam isto. Esta PUR volumétrica não tem nada a ver com aquilo que a lei diz, mas é proibida por quem? Quem é que fiscaliza? Quem é que autua isto? Qual foi o processo sancionatório que foi feito alguma vez neste sentido? Mandem para mim. Não existe. Existia sim a questão, que eu já vos expliquei aqui, que foi os tarifários, por exemplo, que eu tinha na altura, os cangurus da vida, os ótimos da vida, vocês chegavam, contratavam um serviço, uma pen, banda larga, 3G, que dizia limitado, gastavam 30 GB e o resto do mês não tinha internet. Ficavam com estes limites assim. Porque é puro e porque você gastou muito. Pronto. Entretanto, eles disseram, meus amigos, isto não se pode chamar ilimitado, porque isto não é ilimitado. Agora, o que vocês têm aqui é uma política diferente. É uma política que visa não obrigar a nós a dimensionar a rede para além daquilo que eles consideram necessário. Eles, vamos imaginar, eles pegam e dizem assim, bom, eu limitando este senhor a esta dimensão, no máximo, se todos eles neste site puxarem isto, eu vou conseguir garantir mais ou menos a gestão de tráfego assim. Se eu abrir a torneira a todos e permitir que passem a noite a fazer downloads, passem a noite a não sei o quê, façam o que querem, este site muito provavelmente vai se esgotar rapidamente, porque o pessoal que a torneira aberta, a conversa é outra. Ao menos assim, chega ali e parou. E pode ser que eles nem notem muito, porque é assim, estão a fazer download, entretanto, deixam isso durante a noite, de manhã já voltou e nem repararam que entretanto o download acabou à meia-noite, mas foram capados, mas depois entretanto passou meia-noite e ficou bom. Há muitos que passam. Agora, a malta aqui na internet anda sempre em cima de tudo. Portanto, o problema não está nos 200 GB, nunca esteve. O problema não vai estar nos 361 GB, também nunca esteve. Não existe esta questão dos utilizadores intensivos. Os utilizadores intensivos, do ponto de vista daquilo que é um smartphone, é uma coisa que eu acho que deve ser diferente. Por isso é que eu digo, tem que ser gerido com o bom senso. Está bem? Eu sei que vocês, isto é uma opinião polémica e que vocês não gostam. Está tudo certo. Mas a minha opinião é esta. Okay? Vocês certamente terão muitas pessoas com opiniões contrárias e podem ir ouvir as opiniões deles. Agora dizer assim, não Pedro, eu todos os dias sento-me aqui em casa, ligo aqui o cabozinho do meu telefone ao meu computador, faço os meus dias de trabalho todos agarrados ao dado móvel, porque me apetece. Ou porque eu subscrevi um serviço ilimitado e, portanto, esse serviço tem que me garantir consumos. Faço downloads da Steam, faço upload de vídeos para o YouTube, faço o meu teletrabalho o dia inteiro, envio ficheiros, bem. Toda a gente agora se vai lembrar de fazer isto. Eu digo, ok, podes fazer isso, mas eu acho que está mal. E assim, é muito facilmente resolvido por parte das operadoras se simplesmente disserem que, aliás, já houve quem tentasse fazer isso, não correu bem, mas vamos imaginar que, eventualmente, as operadoras começavam a proibir que a malta, por exemplo, tivesse
os cartõezinhos em hotspots, ou que tivessem consumos desse género do ponto de vista de hotspot, ou mesmo da questão do tethering, não é? O que é que proíbe as operadoras de fazerem esse tipo de discriminação? É que é assim, eles podem sempre fazer e depois ficam à espera da sanção, não é? Ok, se me vierem dizer alguma coisa, eu entretanto tiro. Enquanto não tirei, fica assim. São capazes de nos lixar ainda mais. Ok, portanto, pessoal, eu acho que é uma questão de dimensionamento. Volto-vos a dizer, isto eu acho que nem sequer é uma jogada muito inteligente. Nesta altura, eu juro-vos sinceramente, o que a U devia ter feito era fingir de morta. Se eu fosse a U, eu fingia-me de morto. Não sei de nada. Pá, enquanto não me chegar uma carta da Anacom a dizer o que é que se passa aqui, eu vou-me fingir de morto. Porquê? Em primeiro lugar, se mexeram para os 361, assumem que havia 200. Ah, Pedro, mas entretanto a gente já sabia. Pois sabíamos por nossa conta e risco, porque entretanto não foi a Anacom que identificou isto, foi alguém que identificou, o Ricardo testou, o Daniel testou, vocês testaram e começou-se tudo a testar e começou-se a ver. Isto é uma maneira de dizer assim, bom, calma, deixa ver se passa do género. Vou-lhe dar mais 161 GB, vou para o domínio do ridículo, que é, não, 361 gigas vezes 30 dias, isto já dá uma velocidade, já dá uma quantidade de gigas, teras, neste caso monumental, pode ser que eles escalem. Mas é que eu volto-vos a dizer, isto é uma muito mais jogada da U, porque as pessoas não estavam a gritar por causa dos 200 gigas, as pessoas estavam a gritar por causa da questão da lei. E portanto, eu continuo-vos a dizer, isto só faz mal à U, porque o pessoal vai continuar a falar da mesma maneira, porque a primeiro lugar é dizer que existia. Aumentar de 200 para 361 é dizer que existe. A malta que testou para os 200 vai continuar a testar para os 361. E a malta que continua a queixar-se vai continuar a queixar-se na mesma, só com uma agravante. Isto volta a ser falado, isto volta a ser divulgado e percebe-se que a U está a saber desta situação toda. E, portanto, há muito mais chances disto criar ainda uma espécie de um nojo geral, porque o pessoal não vê o seu problema resolvido. Mas eu volto-vos a dizer, meus amigos, é um conselho que eu vos dou. 2. O primeiro conselho é: não se cansem. Não vale a pena. Vocês vão acabar cansados e o problema vai se manter. Porque o que falta é regulação ativa. Não é regulação do ponto de vista de escrever relatórios. É regulação ativa. E regulação ativa implica fiscalização e implica alterações à própria legislação se verificar que a legislação atual não cumpre com aquilo que é a questão da transparência, a questão da própria defesa do consumidor. E isso não é feito, está bem? A segunda coisa que eu vos digo é, se vocês querem entupir uma caixa de mensagens, entupam a Anacom. Enviem e-mails para a doutora Sandra Maximiano. Enviem e-mails para quem vocês quiserem dentro da Anacom. Agora, as operadoras, entendam isto e metam isto na vossa cabeça. As operadoras não vão andar 1 milímetro nem para a frente, nem para trás, nem para os lados, se não forem obrigadas. Elas só se movem na direção dos seus próprios interesses e se tiverem que mover fora desse rumo, será sempre por obrigação e não por iniciativa própria. Esqueçam a questão da autorregulação, esqueçam a questão do bom senso das operadoras, esqueçam a questão das vossas próprias interpretações pessoais. São só isso, interpretações pessoais. A única entidade em Portugal que tem capacidade de fazer alguma coisa neste sentido chama-se Anacom e nós é nela que temos que pressionar. Ok? Portanto, meus amigos, é mais uma vez que me vou pronunciar sobre esse assunto. Fica aqui mais um vídeo viciado comenta. Já sei, pode ser mal interpretado. Eu tenho a minha live stream. Se vocês quiserem vão lá ver, onde eu estive a ver as coisas todas com vocês. E portanto, se alguém tiver alguma dúvida sobre a minha opinião, é só ir a viciado.crítico, onde nós estivemos a analisar essa questão. Não me vou explicar mais sobre isso. Agora, acho mal esta questão dos 361 GB. Porquê? Porque ainda vai criar mais celeuma à volta desta questão toda. E eu digo-vos, o vídeo que eu estou mais ansioso por fazer sobre esta história toda nem é sobre se aumenta mais, se aumenta menos. Estou muito curioso para o dia em que alguém divulgar a suposta resposta que a Anacom vai dar a estas reclamações que estão a sair agora. Estou muito curioso para ler a resposta que a Anacom vai dar, porque muito provavelmente nessa resposta vai estar um elemento sério para a frustração dos consumidores. Veremos. Pode ser que eu me engane e que de repente a Anacom acorde. Seria muito bom. Espero que sim. Espero que este vídeo envelheça mal e que eu tivesse muito errado. Mas eu não tenho tanta certeza. Vemos no próximo. Viciado comenta.